Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai, que nós possamos ter uma tarde maravilhosa na Sua presença, naquilo que ainda o Senhor tem para fazer, naquilo que o Senhor ainda tem para nos falar. Toca o coração de cada um nesta tarde, Senhor. Toca o meu coração, usa a minha vida, usa, Pai, cada preletor, cada um que se preparou para esta noite, para que o agir dos céus possa acontecer na terra, para que aquilo que o Senhor tem determinado nos céus venha acontecer na terra, nas nossas vidas. Por isso, igreja, se levante e dê um brado de vitória. Diga: aviva, aviva Centro-Oeste. Grite para Ele, clame para Ele, porque o teu clamor precisa chegar aos céus. Aviva Centro-Oeste. Ei! Aleluia, aleluia, glória a Deus. Podem se assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele está fazendo em nosso meio, por aquilo que Ele ainda fará, amém? Eu sou o pastor Fernando Reis, estou à frente da obra da Igreja Bola de Neve lá em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo usado como instrumento nas mãos dEle para aquilo que Ele tem para fazer, coisas que a gente nem pode imaginar, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos 13, vamos ler o versículo 11 e 12 aqui rapidamente, se você puder pôr a tradução Almeida, ARA, eu agradeço, se não der tudo bem. Diz assim, só para que fique igual aqui o que eu estou lendo, amém? E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono. O que eu tenho para te dizer nessa tarde, igreja, há um despertar do sono que precisa começar em cada um de nós. O apóstolo Paulo fala para a igreja em Romanos, na sua carta aos Romanos: desperta, igreja, do seu sono. E ele continua dizendo: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Despertar do sono, igreja. O que o apóstolo Paulo quer dizer com despertar do sono? E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer aqui nesse texto é que Paulo se dirigia a uma igreja que já era crente. É que Paulo se dirigia a pessoas que já tinham uma certa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Paulo não falava para novos convertidos, para as pessoas que tinham acabado de se converter. Paulo falava para uma igreja aparentemente já madura. O próprio texto aqui diz: hoje estamos mais perto do que quando no princípio cremos. Isso demonstra que tem aqui uma caminhada, um tempo, um espaço de tempo. Quando Paulo fala acorda a igreja, ele está falando para mim e para você: acorda, igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, desperta do teu sono. No entanto, o centro da mensagem aqui, que está neste alerta que Paulo faz para o seu povo ali, e que chega até nós, aqueles que são conhecedores do Evangelho, já gabaritados nessa caminhada. Obviamente a mensagem aqui explanada, acorda, é apenas figurativa. Ele não está falando para você acordar do teu sono natural. Paulo então está trazendo aqui um princípio espiritual. Acordar do sono é um princípio espiritual que cada um de nós temos que ter consciência e estar atentos, porque só assim o Senhor Jesus vai conseguir trabalhar da forma que Ele quer trabalhar, é que Deus vai poder agir da forma que Ele quer agir. No entanto, o apóstolo Paulo poderia ter usado outra palavra ali. Ele poderia ter falado assim para a igreja: aviva, igreja. Aviva, do verbo avivar, tem entre seus muitos significados no dicionário acordar ou despertar. E é muito interessante algo aqui. Quando conjugamos o verbo avivar na terceira pessoa do indicativo presente, que é aviva, esse verbo é conjugado, ele aviva.
Quem acredita que Ele é quem nos aviva? Quem acredita que o Senhor é aquele que trará o avivamento nesta terra? Quem acredita que Ele fará o avivamento acontecer? Quer você queira, quer você não queira, o que Ele precisa é, o que precisa ser feito no céu já foi feito por Ele. São centenas e centenas de profecias a respeito da nossa nação. Eu já ouvi dezenas delas, que o Brasil seria um país do avivamento, que o Brasil seria o celeiro para as nações, que o Brasil seria aquele que iria proclamar esse evangelho para os quatro cantos desta terra. Quem já ouviu coisa semelhante a essa? Portanto, os profetas de Deus já estão avisados, há de haver um avivamento nesta terra, e esse avivamento já está determinado nos céus, porque Ele aviva, porque Ele aviva. Você pode dizer: Ele aviva! Aleluia! Precisamos acordar para esta realidade, igreja, porque Ele já determinou o avivamento. E o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa parte nesta aliança e neste negócio? Se já está determinado, por que o avivamento ainda não aconteceu? Porque ainda, apesar de estarmos crescendo como igreja, apesar de estarmos caminhando, porque ainda não estamos vivendo o sobrenatural, aquilo que olhos nenhum conseguem enxergar e ver diante de um verdadeiro avivamento, onde casas de prostituição se fecham, onde bares são selados, onde pessoas se convertem na rua. Por que esse avivamento ainda não chegou? Se já está determinado nos céus. Porque você precisa acordar. Porque você, igreja, precisa acordar. Você precisa se levantar do seu lugar costumeiro. Você precisa sair da sua posição de normalidade e fazer algo, porque o Senhor quer agir através da sua vida. Quando conjugamos o verbo avivar na primeira pessoa do imperativo afirmativo, pronunciamos: aviva tu, igreja, aviva tu, aviva tu, aviva tu, aviva tu. Todo avivamento é precedido por um estado de sonolência ou apostasia. Estou sem fôlego já. Preciso treinar mais, pastor. Parei de jogar tênis. Eu falei: Senhor, traz uma palavra de avivamento. Faltou trazer avivamento para o meu coração. Eu não vou contar que eu perdi do pastor, e não vou falar que foi de propósito, que eu tentei ganhar. Nós podemos dizer que os períodos de apostasia é aquilo que podemos chamar de antítese do avivamento. A apostasia é o contrário, é o oposto. Se há avivamento, não há apostasia. Se há apostasia, não há avivamento. Apostasia é algo muito sutil e que na maioria das vezes não nos damos conta, e ela tem fazido parte das nossas vidas, dia após dia, sem que nem sequer demos conta disso. A apostasia tem feito com que a igreja deixe de executar aquilo que é o seu chamado, porque a palavra diz: aviva tu. Isso não é somente para a igreja de hoje em dia. A história de Israel é repleta de altos e baixos, é repleta de momentos de apostasias precedidas por um povo que se esquece de Deus. Mas depois o Senhor sempre levantou alguém, sempre achou um povo no meio dessa apostasia, que fosse fazer a diferença, que se levantasse como um libertador, que transformasse todas as situações, que mudasse uma condição.
sempre haverá alguém disposto a mudar uma condição, sempre haverá alguém disposto a transformar um ambiente de apostasia, e nós estamos aqui se preparando para que nós sejamos aqueles e aquelas que vão fazer toda a diferença diante daquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio. Você vai ver e viver algo que você nunca pôde imaginar. Você vai presenciar algo dos céus que jamais você poderia crer que um dia você como igreja pudesse passar. Esse é o avivamento que eu quero. Este é o avivamento que você quer. Por isso acorda, igreja, levanta, igreja, saia do seu lugar de costume. 1 Samuel 3, de 1 a 4, conta um desses altos e baixos de Israel, quando Deus precisa levantar uma pessoa, um homem, um profeta chamado Samuel, que faria toda a diferença em meio a um tempo de angústia, apostasia, tristeza, distanciamento de Deus. Diz assim o texto: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos teus olhos já não cansavam, já começavam a se escurecer a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que as lâmpadas de Deus se apagassem, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Nós temos basicamente dois diferentes posicionamentos. O primeiro é o posicionamento de Eli. Para que você possa entender, ele era juiz daquela época, mas era também o sumo sacerdote. A linhagem de Eli, no entanto, foi a última linhagem sacerdotal daquele tempo, porque haveria um novo tempo, haveria algo que precisaria ser transformado. Deus haveria de encerrar aquele tempo de apostasia, porque algo novo precisaria nascer em meio a Israel. O avivamento precisava chegar. Aquilo que era velho, aquilo que não prestava mais, aquilo que era de costume, teria que ser abolido para o novo. Se você não se posicionar como novo, se você não se encontrar como aquele que vai promover esta mudança, a mudança não virá. Logo na primeira parte do texto, nós notamos aqui o estado de apostasia que Israel se encontrava, porque o versículo 1 diz: raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Sabe o que acontece quando a visão não é constante, não é perfeita? Sabe o que acontece quando você entra num estado como esse, onde Deus não fala? Você entra num estado de apostasia muito difícil de mudar. Você entra num estado de espírito em que a frieza, a dureza do coração não consegue fazer você progredir e avançar. Foram momentos que o povo, quase que sem perceber, porque é sutil, como é que um povo que viveu tantas experiências poderia abandonar o Senhor do jeito que Israel abandonou ali? Como é que eu e você, do jeito que nós conhecemos, nas experiências que nós temos com o nosso Criador, nós podemos também abandoná-lo? Mas é sutil, é sem você perceber. Começa com a tua visão, começa com aquilo que você vê. Como você está enxergando o mundo que você vive? De forma costumeira, saindo da tua casa de manhã para trabalhar, cuidando da tua família, até cumprindo um ministério aqui na igreja, até fazendo algumas coisas,
Mas será que você tem andado na visão de águia, na visão que o Senhor te estabeleceu? Porque você é um profeta, você é um levantado do Senhor. Os teus olhos têm que enxergar além. Não importa onde você está. Você pode estar aqui no ambiente da igreja, mas no teu trabalho, olhos de águia, visão profética. O profético precisa ser restabelecido. A tua visão precisa ser restaurada. Aleluia! Esta apostasia seria como coisas parecidas que nós estamos vivendo hoje. É só um filme que eu estou assistindo, não tem nada demais. Não, aquela situação é só uma situaçãozinha, é só uma festinha na empresa. Nós temos aberto tantas e tantas concessões, e isso tem endurecido os nossos corações. Isso tem feito com que a nossa visão profética e espiritual se enfraqueça. Isso não pode acontecer no nosso meio, porque você é um profeta, uma profetisa do Senhor. Abra os teus olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nesta noite o Senhor venha derramar o dom de discernimento espiritual. Abra os olhos da tua igreja, abra os olhos da tua igreja em nome de Jesus. Ei! Aleluia. O primeiro passo que precisamos dar para que nós possamos ser um instrumento de avivamento é restaurar o profético na nossa vida. Você tem que viver o profético. Como é que é o louvor aí, gente? Não é no que você vê. O próprio Samuel foi exortado por Deus quando foi ungir o rei Davi. Ele chegou lá, tentou ungir os irmãos dele. Deus falou assim: meu, você está olhando como homem, cara. Não é como homem, é profético. Então não olhe para as suas limitações, não olhe para aquilo que você enxerga, não olhe para o seu trabalho, para a tua igreja. Não, olhe para o profético, olhe para o mover espiritual, olhe para aquilo que Deus vai fazer através da sua visão espiritual. Aleluia! Quando o profético é restaurado, o avivamento vem. Antes de Samuel, se nós procurarmos nas escrituras todas, no Velho Testamento todo, tiveram aproximadamente 42 menções de homens ou mulheres que foram usadas como profetas. Aleluia! Caracas, pastor, eu não imaginei que fosse assim não. Academia, eu vou voltar. Eu estou acabando, pastora. Calma, falta 3 minutos, eu estou olhando ali. Deixa eu tomar um ar, senão eu não vou conseguir pregar. Jesus amado, está vendo? Está me transformando essa pregação. Aleluia. Samuel então, ele é um das 42 menções de profeta na Bíblia. Só que antes de Samuel foram só 8. Os outros 30 e tantos aconteceram depois que o profético foi restaurado. Vieram os Eliseus, os Elias, Isaías, Zacarias, todos os profetas. E o profético precisa ser transformado. Há um novo tempo nos aguardando. Há um novo tempo onde a profecia será viva nas nossas vidas, aonde formos. Não interessa onde você está, se é dentro da igreja, se é no trabalho, se é no ministério. Você é um profeta aonde você for. Você quer avivar esta terra, você quer avivar esta nação. Levante-se do seu lugar acostumado. Aleluia.